Tema de hoje, né? Tema de hoje é: tudo começa com uma decisão. É um tema para abrir nossos olhos, para te levar, de fato, a decidir. E aí? Qual é que é? A partir de hoje, como você quer conduzir tua vida? O que você quer para você a partir de hoje? Como você quer se comportar? Como você quer olhar para tua história, para tua vida, para tudo que você tá vivendo? Tá? Então, eu sempre falo isso em todas as lives. Já tô até repetitiva, mas se é importante eu repetir pra mim todos os dias, eu acho que também é importante vocês escutarem toda semana, que tudo começa a partir de uma decisão. Boa noite, Stefano, seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui comigo, mais uma semana me acompanhando, muito bom. Então, eu repito isso pra mim praticamente todos os dias. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Mas pra gente decidir, primeiro a gente precisa se conscientizar de algumas coisas, né? Sabe aquela historinha, a ignorância é uma bênção? Para alguns conceitos, para alguns momentos da vida, ela até pode fazer sentido. Mas não para quem quer evoluir. E se você tá comigo, é porque você, de alguma maneira, quer evoluir junto comigo. Quer ser mais feliz amanhã. Quer ser mais realizado, levar uma vida mais leve. Deixa eu fixar o tema, peraí, um minuto. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa... Começa com uma decisão. Eu não vou me prender nisso, gente. Vai muito além disso o tema de hoje. Mas muito além. Pensa num tema que vai aprofundar isso. Mas ok, tudo começa com uma decisão. Então se você tá aqui é porque de fato você decide. Você tem essa vontade de amanhã ser melhor do que hoje. Então pra gente começar o nosso conteúdo de hoje... Pra gente começar, qual é a estratégia de hoje, qual é a visão que teremos hoje pro nosso processo de evolução, pro nosso processo de melhoria contínua, pra poder... Gente, lembra, tá? Quando eu falo processo de evolução, a única coisa que eu quero comunicar pra vocês é que a gente consiga viver uma vida mais leve, sabe? Mais plena, mais feliz. Uma vida mais leve mesmo, assim, eu acho que isso é meio que a chave pra todo mundo, sem tanta cobrança, sem isso tudo ser tão difícil, sem ter aquela coisa... Claro que problemas existem, claro que existem altos e baixos na nossa vida o tempo todo, eu vivo isso o tempo todo, semanas mais produtivas, semanas menos produtivas, semanas mais conectadas comigo mesma, semanas menos conectadas, semana melhor com meu marido, semana menos... Enfim, altos e baixos, problemas, mas... A maneira que a gente encara tudo isso, a forma como a gente lida com tudo isso e até a forma como a gente resolve tudo isso. Isso é que faz a diferença na nossa vida. Poder olhar para as nossas dificuldades, nossos problemas de uma forma mais leve, com menos cobrança. Porque assim seremos mais plenos e mais felizes. Mas beleza, dando início para o nosso conteúdo de hoje, vamos lá, fica comigo que vai valer a pena. Confia em mim de verdade. Te peço essa oportunidade. Se você tá aqui pela primeira vez, não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, me dá um oizinho. Tô aqui pela primeira vez, é a primeira vez que eu te escuto. Tem bastante gente nova no meu perfil, então, resumidamente, pra quem é novo, pra quem está aqui pela primeira vez, sou psicóloga, sou Master Coach já há alguns anos aí na minha vida, atuo com desenvolvimento pessoal, enfim, tenho o meu curso online que eu amo de paixão, que era só o que me faltava. E como propósito de vida eu tenho esse propósito mesmo de poder contribuir com as pessoas para que elas evoluam, para que elas sejam cada vez melhor, mais felizes e tudo mais, tá? Uma breve apresentação, se tiver alguém pela primeira vez, João Paulo, você que tá pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se tiver mais alguém que tá aqui pela primeira vez, me dá um oi pra eu poder falar prazer, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, mas fica comigo de verdade. Débora, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que vai ser extremamente relevante pra você o conteúdo de hoje, assim como foi pra mim a preparação do conteúdo de hoje. Tá, então vamos lá, vamos dar início ao conteúdo. Eu quero começar falando o conteúdo de hoje sobre uma palavrinha chamada favoritismo. Favoritismo. Minha mãe costuma dizer que os nossos irmãos... Eu não sei como que ela fala isso exatamente. Mãe, se estiver aí, me ajuda a criar esse teu raciocínio para que eu possa produzi-lo exatamente como você sempre diz. Ela fala que os irmãos são os nossos... primeiro, inimigos. Inimigos, mas gente...
leva no bom tom, tá? É o primeiro inimigo que a gente enfrenta na vida, é o primeiro conflito, é o primeiro olhar da pessoa, é a primeira pessoa que nos aparece em nossa vida para que a gente perceba a questão do favoritismo, para que a gente, a primeira pessoa que gera em nós uma coisa da competição, são os nossos inimigos naturais, minha mãe fala, irmãos são inimigos naturais. E se a gente, eu tenho 2 filhos, um menino de 4 anos e uma menininha de 2. E é fato que eu vejo isso acontecer o tempo todo entre eles. Então, José Bento tá pegando um negócio, Marisabela quer o mesmo negócio do José Bento. José Bento pegou, a Marisabela pegou, o José Bento quer ali o que ela... E existe essa coisa do tipo, qual vai ser o filho favorito, sabe? Entre eles mesmo, não com nós, mães. Mas essa questão da competição, de poder ser o favorito. Então esse favoritismo, ele existe. Mas eu quero trazer para vocês hoje um favoritismo um pouco diferente. Que é real, que aparece para nós praticamente inconscientemente todos os dias das nossas vidas. E que é extremamente relevante e impacta profundamente a nossa realidade, impacta profundamente o nosso futuro, impacta profundamente a conquista dos nossos sonhos ou de tudo que nós queremos, né? De uma vida plena, de uma vida leve, de uma vida feliz. Que é o favoritismo que existe do corpo, presta atenção no que eu vou te falar, do corpo em relação à mente. Sou psicóloga, mas por muitos anos eu vivi muito frustrada por não ter feito medicina. Pra mim, eu sempre tive a questão do salvar vidas é salvar o físico. É você olhar para a questão do corpo e tratar as feridas corporais, as feridas ali do teu corpo, as mazelas, as doenças do teu corpo. Isso pra mim significou sempre o salvar vidas. E por muitos anos eu fui frustrada com a minha profissão, porque lá no fundo eu achava pouco, eu achava menos relevante, ou na verdade eu percebia esse favoritismo, que é um favoritismo cultural, que existe de fato na nossa sociedade, da questão do corpo em relação à mente, do olhar que nós temos para a saúde física em comparação com o olhar que nós desenvolvemos, com o cuidado que nós desenvolvemos para a nossa saúde mental. Esses dias eu tava com o José Bento pegou um banquinho dele para escovar o dente, e ele subiu no banquinho dele ali na pia para escovar o dente dele, e ele começou a querer escovar o dente, tropeçou, caiu, bom, isso acontece quase todos os dias, quem conhece o José Bento sabe muito bem. E a hora que ele caiu, ele bateu a perna, ele machucou a perna, chorou ali por 1 minuto, no máximo 1 minuto. Mas naquele momento ele olhou e falou, mamãe, eu preciso fazer um curativo. Ele abriu a gaveta, ele pegou um band-aid, ele olhou pro machucado dele e falou, eu preciso fazer um curativo na minha ferida. Eu preciso cuidar disso. O José Bento, ele tem 4 anos e ele entende que ele precisa cuidar das suas feridas físicas. Que se ele não cuidar, se ele não olhar para aquilo, né? Se ele não estancar, sei lá, aquilo vai inflamar, vai continuar sangrando e não vai realmente ter um processo de cura positivo. Bom, beleza. José Bento, além disso, ele entende que ele precisa escovar os dentes. Ele estava lá escovando o dente, não tá? Ele precisa escovar, ele sabe, ele entende que ele precisa escovar os dentes 3 vezes na semana, 3 vezes por dia na semana, 3 vezes por dia. Como? Por que ele precisa escovar o dente 3 vezes por dia? Como uma profilaxia, como um cuidado, como uma higienização, para que isso não vire um problema maior. Ele sabe que vai ter bichinhos, ele sabe que o dente pode ficar podre, ele sabe que o dente pode cair, ele entende. E ele tem 4 anos de idade. 4 anos de idade, ele entende sobre a higienização bucal e sobre cuidados na sua saúde física, cuidados necessários para a sua saúde física. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós. O que nós, até adultos, não vou nem entrar no âmbito da criança, mas o que nós adultos entendemos sobre o cuidado com a nossa saúde mental e o que mais, quando nós paramos para pensar na necessidade de uma higiene mental, como profilaxia, como um cuidado olhando a longo prazo. Eu amei esse termo, higienização mental.
A gente entende que é necessária uma higienização bucal para não vir a ter problemas maiores futuramente. E na nossa mente? Quantos de nós ensinamos aos nossos filhos a respeito disso? A respeito da importância da nossa saúde mental, a respeito da importância realmente do cuidado que devemos ter com a nossa mente, mais da higienização, da profilaxia, do cuidado diário. José Bento escova dente 3 vezes por dia. Quantas vezes ao dia a gente para pensar no que tem passado na nossa mente, no que as coisas que passam na nossa mente, ou a forma como a gente lida com os nossos problemas, as nossas dificuldades causam em nossas vidas. E, gente, vamos parar para pensar numa coisa. Por que será que nós damos muito mais importância para a nossa saúde física do que para a nossa saúde mental? Sendo que, muito mais, a gente dá muito mais importância para a nossa saúde física do que para a nossa saúde mental, sendo que a gente enfrenta muito mais problemas que tenham a ver com a nossa saúde mental ou com as nossas, que causam em nós feridas emocionais do que feridas físicas. No decorrer das nossas vidas, a gente enfrenta muito mais desafios que nos causam feridas emocionais do que feridas físicas. Vocês estão entendendo a relevância desse tema? Vocês estão conseguindo, fala comigo, perceber a importância de tudo isso que eu estou dizendo? Então, mais uma vez, manda foguetinho. Hoje vai ser virada de chave de verdade. Por que todos nós somos condicionados, nós seres humanos somos condicionados a dar muito mais ênfase ou mais valor, ou olhar muito mais para as nossas questões físicas, né, para nossas feridas físicas, para os nossos machucados físicos, do que para os nossos machucados ou as nossas feridas mentais, sendo que no decorrer das nossas vidas a gente enfrenta muito mais esses desafios ou essas dores mentais do que as físicas. Tá fazendo sentido para vocês? Estão me acompanhando? Então fica comigo. Eu acho assim, que já é hora, já é tempo da gente minimizar esse gap, essa diferença que tem no olhar que nós mesmos criamos em relação a isso, em relação à nossa saúde física e nossa saúde mental. Tá na hora de nós decidirmos criar um olhar de igualdade, de cuidado com você. Eu sei que você cuida da sua saúde física. Eu sei que você tá preocupado com isso. Eu sei que várias vezes você sabe que você precisa se preocupar com a tua alimentação. Eu sei que quando você se machuca fisicamente, você não deixa o seu machucado sangrando por muito tempo. Você não deixa a tua ferida aberta. Você quer curá-la e curá-la da melhor maneira possível, né? Com bons médicos, com bons cuidados, mas você mesmo, você sabe o que fazer. Você sabe como cuidar. E eu acho que tá na hora da gente começar a pensar em viver esse mesmo movimento com a nossa saúde mental. O que eu venho fazendo no meu trabalho, aqui nas redes sociais, com o meu curso e com tudo mais, é exatamente esse termo: higienização mental. Eu de fato amei esse termo. É pra gente poder criar o hábito de higienizar a nossa mente diariamente, quantas vezes acharmos necessários. É a gente poder absorver teorias, conhecimentos, conceitos que são relevantes e que nos ajudam a lidar com tudo isso, a lidar com as nossas mazelas emocionais, com as nossas feridas emocionais que são sem recorrente em nossas vidas. Independente se você tem uma vida plena, independente se você não viveu nenhuma tragédia, independente se você tem uma vida extremamente equilibrada, independente. Você já lidou alguma vez na sua vida com frustração? Você já lidou ou vai lidar com o fracasso? Você já lidou ou vai lidar com o sentimento de solidão? Você já lidou ou vai lidar com a rejeição? Não adianta, todos nós iremos enfrentar isso. Não é uma vez na vida, nem duas, são diversas. E aí? Você sabe o que fazer com isso? Você sabe como cuidar disso? Ou você deixa sua ferida aberta? Ou você deixa sua ferida lá, sangrando? Eu sou psicóloga, eu trabalho com isso. E quando eu olho para trás, a minha história, eu percebo quanto de ferida eu deixei aberta.
E que até hoje eu tô fazendo terapia, esse ano foi um ano que eu cuidei muito de mim, né? Foi um ano extremamente, assim, introspectivo. Eu criei coisas grandiosas, mas mais do que isso, eu criei um olhar, um cuidado muito, muito grande pra mim e comigo mesma. E eu mesmo trabalhando com isso, eu olho pra trás e eu vejo aqui dentro de mim quantas feridas eu ainda tenho que estão abertas, que estão sangrando e que estão gerando consequências para minha vida, para o meu cenário, né, para o meu processo de evolução, ou para a conquista dos meus sonhos, ou para minhas realizações, hoje. Feridas de lá, ó, de 20 anos atrás, ou mais, ou mais. E a gente faz isso o tempo todo, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Você não cuida da tua ferida emocional como você cuida da tua ferida física. E ela te causa dor, e digo mais, ela pode te causar várias outras feridas físicas. A tua ferida emocional, ela é, e cada vez mais eu venho estudando sobre isso. Prepare-se, porque eu tô elaborando uma live, eu tô lendo um livro sobre o poder do subconsciente, e que eu vou preparar uma live pra gente, que vai ser assim, essa vai ser demais, mas não vou me atentar nisso. Mas o quanto a gente realmente não cuida. Não cuida. E essa nossa ferida emocional, ela causa de verdade mais dores físicas, mais feridas. Ela pode causar doença, a gente sabe disso. Vamos lá, vamos olhar para o nosso cenário atual, pandemia. O que nós vivemos esse ano? Que ano desafiador. Que ano que não foi fácil para ninguém. Até para quem realizou grandes feitos, até para quem aproveitou a crise, aquela história, sabe? Conseguiu se reinventar, aproveitou a crise, criou uma oportunidade, beleza. Eu fiz isso, fato que eu fiz isso. Mas até para quem conseguiu se reinventar, até para quem ascendeu aí em algum aspecto da vida, ainda assim, que ano desafiador. Que ano desafiador. E que ano que desencadeou em nós, né, o sentimento de solidão. E presta atenção no que eu vou falar. Solidão é uma ferida emocional, mas presta atenção no que eu vou falar pra vocês, gente. Solidão não é estar sozinho, tá? Solidão não é estar sozinho. A pandemia, ela, assim, acho que ela deu, sei lá, impulsionou aí essa questão, né? Esse sentimento de você sentir, né, realmente a solidão, mesmo estando em família, mesmo estando com parentes. A solidão, ela é uma emoção muito subjetiva, que é você com você mesmo, que muitas vezes ela pode aparecer até você estando rodeado de pessoas, você estando assim, sabe, ao lado de várias pessoas que você ama, mas ainda assim se sentir lonely, se sentir sozinho, como se nada ou como se ninguém conseguisse preencher o que precisa ser preenchido. E essa pandemia causou muita solidão nas pessoas. Muita solidão, não só pelo afastamento físico, mas com essa sensação de não pertencimento, ou de não, sabe, não se sentir abastecido e se sentir extremamente perdido. E a solidão, ela tem... ela altera, né? Ela tem o poder de alterar muito a nossa percepção. Ela altera a nossa realidade. Então vamos parar pra pensar. Aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas uma pessoa que era muito importante pra mim, na minha vida, relevante pra mim, sabe? Uma amiga muito querida, uma pessoa que eu tenho, assim, extremo carinho e consideração. Eu senti ela afastada de mim. Eu senti do tipo assim, vivendo a vida dela, resolvendo aí os problemas dela nesse ano, focada, né, nos planos e projetos, assim como eu, às vezes, hoje eu consigo ter uma visão, mas eu lembro que naquele momento, e eu não sei se isso aconteceu com vocês, passou coisas na minha cabeça do tipo, eu já não sou mais tão importante pra ela assim, ela já não precisa mais de mim, ou... Nossa, ela realmente está vivendo, está feliz, está plena na vida dela. Ela realmente, isso totalmente decidido, e agora ela tá lá, tá voando, e não faz mais diferença eu estar ou eu não estar. Isso me bateu muito forte. E ela não me liga mais, e ela não fala mais comigo, ela não me manda mais uma mensagem, ela não comenta nos meus posts, ela não me dá um feedback de nada. Nossa, teve uma ruptura.
E aí depois eu comecei a perceber, até estudando muito esse conteúdo, eu falei, e eu? O que foi que eu fiz? Não podia eu ter ido atrás? Não podia eu ter feito esse movimento de procurá-la, de dar uma atenção, de demonstrar o que está acontecendo comigo, ou de expressar o que eu estava sentindo? Poderia. Mas quando a gente está num movimento de solidão, e eu estava vivendo um casulo ali no meu momento de solidão, a gente tende a gente realmente não percebe, a gente desfigura a nossa percepção. A gente cria uma realidade que ela não existe, a gente não consegue enxergar as coisas tais como elas são. E a gente se afunda realmente nessa solidão. Minha mãe, esses dias, eu lembro que ela falou assim pra mim, meio que, você não atende meu FaceTime, eu tava ligando pra você. Eu falei, mãe, se eu não estou te atendendo, é porque ou estou ocupada, ou estou dando jantar para as crianças. É porque não dá. Ela fez uma cara assim, e eu olhei para ela e falei assim, é sério que você tá pensando que eu não tô te atendendo porque eu não quero te atender? Ela falou, ah, filha, não sei, você tá tão distante. Hoje me caiu a ficha, eu falei, solidão. Não é porque ela está sozinha ou não está sozinha. É um sentimento que a pandemia agravou muito, este sentimento de solidão, que independe de estar ou não estar com pessoas. Essa é uma ferida emocional. E essa é uma ferida emocional que existem milhões de estudos a respeito dela, a respeito da solidão, e que ela é uma ferida emocional que pode matar. Sabe por quê? Existem estudos que ela acelera, realmente, assim, ela aumenta o nível de morte precoce em 14%. Eu li sobre isso. Existe esse estudo. O fato da pessoa se sentir sozinha, por quê? Vai te levar a uma depressão, vai te levar a mazelas mentais e emocionais muito mais profundas. Não fica ali só no âmbito da solidão ou de você se sentir solitário. O buraco é muito mais embaixo, mas muito mais embaixo mesmo. Outra coisa, né, que eu fico pensando, assim, que também nos gera muita ferida, muita dor emocional. Fracasso. Falo aqui sempre sobre isso. O fracasso, a derrota. Você sabe como você lida com isso? Você já parou pra pensar? Você tem clareza real mesmo, de como você lida com o teu fracasso? Eu não tinha. E quando a gente não tem essa clareza de como a gente lida com o nosso fracasso, a gente não sabe lidar com ele. A gente simplesmente vai vivendo e não olha pra essa ferida. Esses dias eu tava vendo um vídeo, presta atenção, que interessante. Três crianças, eu assisti nesse vídeo, 3 crianças ali brincando com o mesmo brinquedo. Era um brinquedo onde tinha 2 botõezinhos assim. Um dos botõezinhos, se você apertasse, que era o botãozinho vermelho, saía um gatinho ali do brinquedinho, da caixinha. Então você apertava, blum, saía ali. A primeira criança, ela ficou apertando o botãozinho roxo ali. Papai apertava o botãozinho roxo e não saía nada. E ela fez, armou um bico, começou a chorar e fez, tipo, não quero mais brincar com isso. Sai, brinquedo chato. E jogou fora o brinquedo. A segunda criança viu o que aconteceu com a primeira criança e decidiu não apertar botão nenhum. Não apertou. Ela simplesmente não apertou o botão. Nenhum. Ela não tentou, ela não brincou, ela não foi lá e fez nenhuma tentativa. A terceira criança, ela apertou lá o botão roxo, ficou, olhou, passou um tempo, isso aqui, de repente, pá! Clicou no botão vermelho, saiu, não sei o que, e ela gritou em êxtase. O que isso representa pra nós? De que, sabe, essa imagem aí, essa ideia, essas 3 crianças representam pra gente? Primeiro, como a gente lida com nossos fracassos, né? Se a gente ali, a gente tenta, e não dá, desiste. Padrão extremamente comum entre nós, é na verdade? Comigo? Quantas vezes eu não tentei, e aí não saiu como eu esperava, e aí eu quis desistir. E aí eu contei um monte de historinha pra mim e falei, isso aí não é tão importante pra mim, isso aí não faz muito sentido, e larga a mão, deixa quieto, deixa pra lá, vamos partir pra outra, vamos criar nova ideia, né? E você vai pulando de ideia pra ideia e você não realiza nada, e você realmente não mergulha em nada, e você não atinge o sucesso, não porque você não é capaz, de forma alguma, mas porque você
entendeu? Ou porque você não sabe lidar com o seu padrão de enfrentamento diante da frustração. Diante da frustração. Todas as vezes, todos nós temos um conjunto de crenças aí instauradas dentro da gente que elas são ativadas, elas realmente se ativam quando a gente se depara com frustrações. E a minha é essa. A minha sempre foi essa. A minha sempre foi criar historinhas pra me convencer e aí desistir, pronto, acabou e vamos partir pra outra. Vamos criar uma nova ideia, vamos criar um novo sonho, porque isso aí já não funciona mais pra mim. E olha como isso é grave. Eu sei o potencial que eu tenho. Eu sei quão longe eu posso chegar. Mas se eu não aprender a curar e a lidar com as minhas feridas e com esses padrões emocionais, o sucesso não vai vir pra mim. E não é por falta de capacidade ou não é por falta de potencialidade. Vocês estão me entendendo? Tá fazendo sentido isso pra vocês? É por falta de não saber lidar com fracasso e frustrações. Ou então, a gente pode ser a segunda criança, que ela olha e ela nem tenta. Ela tem uma crença tão forte dentro dela de incapacidade, ou de menos-valia, ou de não pertencimento. Não sei, eu não sei qual é a crença que passa aí dentro de você, sabe? Eu não sei qual é a crença que passa dentro de você, mas essa crença te leva, às vezes, nem tentar. Nem tentar. Alguns têm a minha crença eu tenho muito, e eu tô trabalhando com ela todos os dias, e eu venho evoluindo, e eu não vou desistir, vocês estão me acompanhando, é um compromisso que eu tenho, mas a minha crença que eu tô tentando romper diariamente é a crença de que, olha que forte isso dentro de mim, nada do que eu faço dá certo, nada do que eu faço dá certo, como eu gostaria que desse, e a minha vida, a vida inteira foi isso mesmo, nada do que eu fiz deu certo. Por quê? Porque essa crença está enraizada. Porque crença é a minha verdade absoluta. É o que se passa aqui dentro de mim e é uma verdade absoluta para mim. E inconscientemente, essas minhas crenças me levam a ter padrões comportamentais que me levam a validá-las. Eu valido essa crença de que nada do que eu faço dá certo a todo tempo. Porque esse é o poder do nosso inconsciente, esse é o poder do nosso subconsciente. Quando a gente tem uma crença ali muito forte, que é uma ferida, entenda aonde eu quero chegar. Entenda aonde que eu quero chegar. É uma ferida. Quando você tem uma crença ali, que é uma ferida emocional tua, que veio por conta de algo que aconteceu na tua vida, e que ali ela se instaurou, você vai viver a tua vida toda, inconscientemente, buscando validar essa tua própria crença. E aí ou você é a primeira criança, assim como eu, que tenta, mas desiste, tipo, larga a mão, cansei. Ou você pode ser a segunda criança, você não se sente capaz e você nem tenta. Você nem ousa fazer. Ou, quando você entende e cuida de você, você pode sim ser a terceira criança. Aquela criança que entende que se persistir, aquela criança que eu digo, nós, crianças adultas, que se persistir, se souber lidar com frustração, com fracasso, com as derrotas, ou com suas dores, ou suas feridas emocionais, você atinge o sucesso. Você chega lá. Você chega lá. Agora, deixa eu ler aqui, tem um termo que eu coloquei aqui, que eu queria replicar pra vocês, eu tô esquecendo. E aí, né, qual que é o problema muito da nossa mente, assim? Quando a gente se convence de algo, que vira as nossas crenças, é muito difícil da gente se convencer do contrário. Eu pensei disso. Eu que sou uma estudiosa de ser humano. Eu que trabalho com a mente. Eu que todos os dias busco fazer a minha higienização mental. Eu que tenho toda a clareza e consciência disso, sei o quanto é difícil a gente convencer nossa mente do contrário. É um trabalho árduo. E é esse justamente o trabalho que eu venho buscando fazer aqui, com vocês. Com todo mundo que tem me acompanhado, ou com todo mundo que vem me acompanhando, né? O trabalho de higienização mental, todos os dias, sim, todos os dias, mas não como uma cobrança, não como um peso, não como algo, sabe, que dói,
Quando a gente fala de higienização, a gente fala de profilaxia. Quando a gente fala de profilaxia, a gente entende que nós estamos cuidando da nossa mente na profilaxia. E não só nos momentos de ruptura, ou não só nos momentos onde a gente cai, não só nos momentos onde a gente realmente enfrenta as nossas feridas, que machuca. É isso que eu quero, gente, é isso. Sabe, no fundo do meu ser hoje eu entendi como eu quero contribuir. Eu não quero só contribuir para você que está sofrendo, para você que está passando um problema, a lidar melhor com tudo isso. Eu quero contribuir todos os dias e diariamente, né, com a minha comunicação, na prevenção. Na prevenção, é isso. Prevenir as feridas que são do passado, que são do inconsciente. É isso, Cacá, é isso. E mais do que isso, eu te dar informação. Eu te levar a um nível de consciência para que você entenda ou se compreenda melhor para lidar com tuas feridas futuras que irão acontecer. Irão acontecer, pode ter certeza. Pode ter certeza que muito mais do que feridas físicas no teu corpo físico de hoje até o dia da tua morte, você muito provavelmente vai ter que lidar muito mais com as suas feridas emocionais, né? Suas feridas mentais, do que as suas mazelas psíquicas, do que com as suas feridas físicas do teu corpo. Eu nunca quebrei o braço, eu nunca fui pro hospital, meu físico é muito saudável, mas eu cuido dele, eu me preocupo com ele todo dia. Agora, quantas e quantas feridas e mazelas eu tenho por conta da minha mente que causa dores emocionais, por conta da minha mente que causam dores emocionais. Entenda uma coisa, a tua mente, ela não é tua amiguinha, ela não é. Sabe aquela amiguinha, seu parceiro que vai tá te aplaudindo o tempo todo e te reforçando? Não, no máximo a tua mente é uma amiga tua extremamente temperamental. O que eu quero dizer com isso? Temperamental por quê? Porque ora ela tá ali te dando um incentivo, sabe, te levando a ficar super motivado. Ora ela tá te derrubando, te massacrando. A tua mente te massacra. E se você não entender quais são os padrões mentais que te massacram, as tuas feridas emocionais serão muito profundas e viverão abertas. Faz sentido isso pra vocês, não faz? Porque pra mim faz demais, gente. Porque pra mim faz demais. Como isso faz sentido pra mim? Outra coisa, né? Que eu falei da solidão, eu falei do fracasso, e agora eu vou falar de outro que causa feridas emocionais. Rejeição. Quem nunca passou por um momento de rejeição? Quem nunca levou um não? Quem nunca teve uma expectativa e de repente o outro não deu isso? Não atendeu nada do que você queria ou do que você esperava? Quem já levou um belo de um não? Quem nunca levou um belo de um pé na bunda? Quem nunca foi demitido? Eu não sei qual é a tua rejeição. Mas esses dias eu li uma história de uma senhora, vou falar assim, era uma senhora que enfrentou um divórcio extremamente desafiador, um divórcio extremamente complicado, sofreu muito com esse divórcio, e depois de um tempo, olha essa história e presta atenção na história, depois de um tempo, essa senhora conheceu uma pessoa pela internet, online, e marcou um encontro com essa pessoa, e ela estava super empolgada para esse encontro. A hora que ela chegou no encontro, 10 minutos depois, o cara olhou pra ela e falou assim: tchau, você não me interessa, tipo, você não tem nada a ver comigo, tô indo, tá? Nada a ver. Nós definitivamente não temos nada a ver. O cara levantou e saiu. E ela ficou ali, atônita. Tipo, como assim? A primeira coisa que ela fez, o primeiro movimento dela foi ligar pra uma amiga. A hora que ela ligou pra amiga dela, ela ligou e falou: você não sabe o que acabou de me acontecer. Aconteceu isso. Sabe o que a amiga falou pra ela? Claro. Olha o tamanho da tua anca. Olha o jeito que você tá. Olha a roupa que você tá vestida. Você não tem dinheiro nem pra comprar uma roupa decente. E outra, na boa, teu papo não é muito interessante. Você não tem muito a acrescentar. É óbvio que o cara não se interessou por você, levantou e saiu. Vocês estão chocados?
Vocês estão chocados? É chocante, não é? Muito, não é? Mas acho que não seria tão chocante se eu dissesse pra vocês que a amiga que ela ligou foi ela mesma. Que foi ela que se comunicou. Agora, é chocante a gente ouvir de outra pessoa tudo isso? Choca, não choca? Então por que é o que a gente faz conosco num momento como esse? No momento de fragilidade emocional, no momento em que nós estamos com a nossa autoestima comprometida, que nós estamos vivendo ali uma ruptura dentro da nossa autoestima mesmo, por que a gente pega? É como se a gente pegasse uma faca na nossa ferida física ali, num corte, fizesse assim, ó. Você faz isso? Você faz isso no seu corpo? Você faz isso no teu machucado? Mas você faz isso todo o tempo com você. Essa fala que a amiga falou não é nenhuma coisa absurda ou não é tão distante do que nós faríamos conosco mesmos. É forte, não é? Vocês estão achando que eu tô falando algum absurdo aqui? É uma coisa do tipo assim, você tá viajando? Porque pra mim não é. Pra mim a gente sabe que a gente faz isso com a gente o tempo todo. No momento que nós estamos frágil emocionalmente, que a nossa autoestima tá comprometida, a gente vai lá e enfia o dedo na ferida, a gente vai lá e ó, sabe? Por quê? Por que a gente faz isso? Por falta de saúde psicológica. Por falta de higienização mental. Por falta de cuidado com o nosso psique, com a nossa mente, Então, ou a gente entende de uma vez por todas, que precisa ser igual, não é maior nem menor. O cuidado que você tem com o teu corpo, com o teu físico, para que ele não se machuque, ou todas as informações que você tem para lidar com as tuas feridas físicas, está na hora, mais do que na hora, da gente começar a voltar a olhar para nossa mente, para as nossas dores psíquicas, para as nossas dores psicológicas e compreender quais são os nossos padrões. Você é de um jeito, eu sou de outro. O teu corpo é de um jeito, o meu corpo é de outro. O teu corpo reage de um jeito, o meu de outro. Se o teu corpo reage de um jeito e o meu de outro, a tua mente reage de um jeito e a minha de outro. Não existe um padrão para todo mundo. Mas a gente pode juntos darmos as mãos mesmo, sabe? E nos conscientizarmos da importância de tudo isso e disseminar. Se a gente parar pra pensar, sei lá, há 100 anos atrás, quando não existia muita conscientização da importância da higienização básica do nosso corpo, essa conscientização aumentou a expectativa de vida em 50%. A conscientização aumentou a expectativa de vida em 50%. Quando eu olho para isso, eu acredito verdadeiramente do fundo do meu coração. E é porque eu trabalho todos os dias e vou continuar trabalhando todos os dias para que, se eu conseguir, com a ajuda de vocês, se a gente conseguir fazer esse mesmo trabalho da higienização mental, eu tenho certeza que a gente aumenta e muito a qualidade das nossas vidas. E até a expectativa dela. Não é verdade? Porque se eu aumento a qualidade da minha vida, eu naturalmente aumento a expectativa da minha vida. Eu aumento a expectativa da minha vida. Eu acredito muito nisso. Então, isso pra mim é uma coisa que faz tanto sentido, é tanta virada de chave. Tá na hora, gente. Tá mais do que na hora. Vamos quebrar, vamos decidir, sabe? Vamos decidir quebrar esse gap. Suga o que eu tenho pra te dar. Eu posso te dar. Assim como um médico tem a competência, tem a capacidade de dar pra você todas as informações necessárias pra você lidar com a sua dor de cabeça, pra você lidar com um corte, sabe? Pra você lidar com algumas feridas. E se em alguns momentos for muito grave essa ferida física,
você vai recorrer a Ele. Eu também quero te dar todas essas informações por aqui, diariamente, para que você entenda e pare para pensar nisso. Pare para pensar nisso de forma positiva. Entenda que se você expor as suas questões em relação à tua solidão, sabe, buscar ajuda, falar, você vai lidar melhor com ela. Que quando você perceber a maneira com que você lida com teus fracassos e mudar a tua reação, que é o que eu venho tentando fazer todos os dias, e por isso eu tô aqui com vocês hoje, porque eu quero quebrar essa crença de que tudo que eu faço não dá certo. Eu tô quebrando, eu quebro, ela já não é mais minha, mas eu só consigo quebrar porque eu entendo sobre ela, porque eu parei pra olhar pra ela, porque eu decidi analisar e romper com tudo isso, reagir diferente. Então quando você fizer esse movimento, você vai ser livre. Ou quando você entender que no momento de rejeição, você precisa se acolher. Você precisa se acolher. Você precisa ser seu melhor amigo. Você precisa cuidar de você. Porque você não é o que o outro vê sobre você. A rejeição não diz sobre você. Ao menos que você queira que ela diga. Ao menos que você queira que ela diga. O cara não quis a senhorinha, não era por causa da senhorinha. Diz muito mais a respeito do cara do que da senhorinha. Porque ele tem um livre-arbítrio para escolher. Óbvio que tem. Assim como todas as pessoas têm um livre-arbítrio. Agora, se eu quiser pegar para mim a rejeição, e se eu quiser realmente entrar nessa buraco e continuar enfiando o dedo ali na minha ferida e rompendo com a minha autoestima, eu vou fazer sempre. Identificar nossos sabotadores, Carol. A Carol é a aluna do Era Só o que me faltava. Não sei pra quem leu esses dias no meu stories, a Carol fez o depoimento mais lindo da minha vida a respeito do meu curso online, né? Eu tenho um curso online, pra quem ainda não sabe o meu trabalho. Eu tenho um curso online que eu tenho 2 turmas e em breve, ainda não sei quanto, mas em breve vou lançar a 3ª turma pro meu curso, né? Para as inscrições do Era Só o que me faltava. E a Carol fala assim: tudo mudou quando eu identifiquei meus sabotadores, quando eu identifiquei qual é o meu padrão mental que me sabota. Porque lá a gente faz um teste para conhecer exatamente qual é o seu sabotador, para você compreender exatamente o seu sabotador e aprender a lidar com ele. Então, é isso, assim, cuide da tua mente, cuide do teu psíquico, se preocupe com ele, assim como você se preocupa com o teu físico, com o teu corpo, porque é a tua mente. Ela vai direto e reto. A tua mente influencia diretamente a tua saúde física. Entenda isso, o poder da nossa mente. E hoje, posso falar uma coisa pra vocês? Hoje eu sou psicóloga, não sou médica. Por uns 14 anos eu fui frustrada por não ter feito medicina. Mas hoje, eu tenho tanto orgulho de ser psicóloga. Eu tenho tanto orgulho de poder trabalhar com a mente das pessoas, de poder ir mais fundo, muito mais fundo, e contribuir também com a saúde física. Hoje eu entendo que eu também salvo vidas, de uma outra forma, mas eu salvo vidas. Isso é muito forte pra mim, muito. Sabe, vocês já ouviram o termo ruminar? Vocês já ouviram? Sabe uma das armadilhas? Vou falar uma das maiores armadilhas que a gente tem das feridas, sabe assim? De padrões que a gente cria na gente. Eu falo sempre da reclamação, não falo da reclamação. Eu falo da lamentação, você fica lamentando, que você não enxerga a solução, enfim. Mas hoje, em especial, não vou falar da reclamação e também não vou falar da lamentação. Hoje, em especial, eu vou falar de ruminação. Você sabe de onde vem isso, esse termo? Ruminação vem do verbo ruminar. Quem rumina, gente? Quem rumina? Vai, vocês estão comigo? Quem rumina? O que é ruminação? Se eu pegar lá no dicionário. Ruminação nada mais é do que você ficar repetindo o cenário várias vezes, repetidas vezes, aquilo que te aconteceu, que te gerou alguma coisa e... Ah lá, boa resposta, tava esperando alguém responder. Cal, vaca. Quem rumina é a vaca, tá? O que a vaca faz? O que é o ato de ruminar? A vaca vai lá, come capim,
engole, presta atenção, ela engole, depois ela regurgita tudo aquilo na boca de novo, ou seja, ela vomita aquilo e fica mastigando. E continua mastigando. Ela vomita e mastiga, 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 mastiga o vômito. Ela não mastiga a comida. Ela não mastiga a situação. Ela mastiga o vômito. Ela mastiga a podridão da situação. Ela mastiga... É isso, na analogia que eu quero fazer com a nossa vida. Você tá entendendo? A analogia com as nossas vidas. A ruminação nada mais é do que a gente ficar lá ruminando o tempo todo algo que aconteceu com a gente, vomitando aquilo na nossa mente e sempre, naturalmente, sempre canalizando o pior. Ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo, ou ah, se eu fosse assim, ah, se eu fosse assado. É isso que a gente faz. E esse é um padrão que se a gente faz, a gente se habitua. Tô te falando sério. Assim como a gente tem o hábito de reclamar, que eu falo que é hábito, assim como a gente cria o hábito de ficar o tempo todo lamentando e não solucionando nada, a gente também cria o hábito da ruminação. A gente cria esse hábito. E aí, esse hábito da ruminação a gente vai sem perceber. Esses dias eu li uma entrevista de um cara, um TED, na verdade, de um cara que fala muito sobre isso, e ele quis fazer um diário. Ele fez um diário, uma semana, para que ele pudesse perceber, ele com ele mesmo, quanto tempo no dia ele ficava ruminando. Quantas vezes aparecia no dia a coisa da ruminação? Ah, mas se eu tivesse... Gente, pode ser coisas pequenas, não precisa ser problemas grandiosos. Sabe coisa pequena? Que você faz o negócio e fica lá ruminando? Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, poderia ter dado isso, poderia ter dado isso. Olha que lixo mental. É um lixo mental. E esse cara fez isso. Eu não fiz isso ainda, mas até acho que um dia eu vou ousar fazer isso. Pra depois eu conto pra vocês como que foi. Porque eu tenho certeza que eu rumino muito. Mas é isso. Boa, Cá, gostei. Reclamar, ruminar, procrastinar. Gostei. Gostei. E sabe por que procrastina? Sabe por que procrastina? Porque quando você reclama e quando você rumina, o teu cérebro, ele não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ele não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se ele está focado em reclamar e ruminar, ele não vai conseguir solucionar. Ele não tem a capacidade de buscar soluções. Porque ele está focado em reclamar e ruminar. E aí você vai procrastinar. Óbvio que você vai procrastinar. Você não vê solução, você não vê saída, você não se sente confortável com aquilo ali. Pronto. Olha, mãe. Gente, vocês estão muito... olha, hoje nossa live, vocês estão contribuindo com coisas incríveis. Olha, minha mãe. Reclamar. Clamar, pedir para voltar. Reclamar. O que é o clamar? Você está clamando, reclamando. Você está pedindo para voltar aquilo. Ao invés de solucionar. É isso. Ruminar magoa mais e mais. Você vivencia, Maíra. Amiga, você vivencia a situação cada vez mais e mais. Se você vivencia aquela situação cada vez mais e mais, você expande a força e o poder dessa situação. Já falei aqui 1000 vezes, falo sempre nas minhas lives, mas repito pra mim, repito pra vocês. Tudo que a gente foca, expande. Se tudo que a gente foca expande, se nós estamos focados, ruminando, lembrando daquele cenário, do que aconteceu, do que nós vivemos, do que foi ruim, do que não, nós estamos dando potência, potencializando, dando corpo, dando... Não, gente. Resumo, então, de hoje, né, da live de hoje. Decida-se. Quando eu falo decida-se, é porque tudo começa numa decisão. Eu decido, a partir de hoje, olhar para minha mente, para minha saúde mental, para minha saúde psíquica, tal como eu olho e cuido da minha saúde física. Eu aceito, eu recebo e eu decido absorver informações que irão me ajudar neste processo, que irão me ajudar a lidar com as minhas feridas emocionais. Pode contar comigo para isso. Pode contar comigo para isso. Esteja aqui, esteja comigo. Cada semana um conteúdo melhor que o outro. Espalhe, divulgue. Se foi bom pra você o que você viveu hoje, por favor, não guarda pra você. Sério, por favor. Eu te clamo, eu te peço. Não guarda pra você. Que mais pessoas possam ser impactadas. Que mais pessoas possam olhar pra isso, pra que a gente crie um novo futuro, uma nova sociedade
com pessoas que tenham muito mais qualidade de vida. Eu quero isso e eu preciso de vocês, porque sozinha eu de fato não consigo. Sozinha eu não consigo. Conta comigo para isso, mas eu preciso de você para que isso seja realmente assim, um impacto no mundo, na nossa sociedade, no nosso país. Que a gente daqui a alguns anos, a gente possa olhar para trás e falar, eu contribuí realmente e eu tô conseguindo cuidar mais da minha mente e ter uma qualidade de vida muito melhor. Obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma linda, impactante, maravilhosa semana. E continue contando comigo, tá bem? Higienização mental. Higienização mental. Eva, tanana. Eu só tava quase esquecendo. Eva, tanana. Eva, tanana. Eva, tanana. Eva, tanana. Eva, tanana.